Eu tinha 7 anos quando entendi que meu pai era diferente dos outros pais. Não era diferente no sentido ruim. Não batia, não gritava, não bebia, ele só não falava. Enquanto os outros meninos da rua chegavam em casa e ouviam como foi a escola ou vem cá me dar um abraço, eu ouvia o som da porta da garagem abrindo, passos pesados no corredor e depois o silêncio. Meu pai trabalhava numa fábrica de móveis. Saía às 5 da manhã, quando o céu ainda estava escuro, e voltava às 6 da tarde, com serragem grudada nas botas e nas calças. Ele entrava em casa, tirava as botas na área de serviço, lavava as mãos na pia da cozinha com aquele sabão verde de pedra e ia direto para o sofá da sala. Sentava ali com as costas tortas e ficava olhando para a televisão. Mas eu sabia que ele não estava assistindo nada. Os olhos dele estavam longe. Minha mãe tentava. Ela perguntava como tinha sido o dia, se ele queria jantar logo, se precisava de alguma coisa. Ele respondia sempre a mesma coisa. Tá bom. 2 palavras, sempre as mesmas. Tá bom. E minha mãe suspirava, tirava o avental e ia esquentar a comida. Eu aprendi cedo a não esperar nada dele. Não esperar conversa, não esperar elogio, não esperar que ele aparecesse nas festas da escola ou que perguntasse como tinha sido a prova de matemática. Meu pai existia na casa como um móvel, necessário, mas silencioso. Ele pagava as contas, consertava o que quebrava, mas não participava, não de verdade. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 9 anos, que eu ganhei uma medalha no campeonato de futebol da escola. Eu era o goleiro e a gente tinha ganhado nos pênaltis. Eu pulei, gritei, chorei de felicidade. Quando cheguei em casa, corri para a sala com a medalha pendurada no pescoço, querendo mostrar para ele. Meu pai estava no sofá, como sempre. Eu parei na frente dele, ofegante, com aquele sorriso de criança que ainda acredita. Pai, olha, a gente ganhou! Eu defendi 3 pênaltis! Ele levantou os olhos, olhou para a medalha, olhou para mim e disse, legal, e voltou a olhar para a televisão. Eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer, esperando mais, esperando um parabéns, um que orgulho, um vem cá que eu quero te abraçar. Mas não veio nada. Só aquele legal seco, sem emoção, sem brilho nos olhos. Minha mãe, que estava na cozinha, me chamou. Vem cá, meu filho, deixa eu ver essa medalha. Ela fez festa, me abraçou, pendurou a medalha na geladeira com um ímã. Mas não era a mesma coisa. Eu queria que fosse ele. Foi naquele dia que eu decidi que meu pai não me amava. Não do jeito que os pais deveriam amar. Ele me sustentava, me dava comida e teto, mas não me amava. Não de verdade. Os anos passaram e aquela certeza foi crescendo dentro de mim. Eu via os pais dos meus amigos jogando bola com eles no fim de semana, ensinando a andar de bicicleta, levando para pescar. Meu pai ficava em casa, sentado no sofá ou mexendo em alguma coisa no quintal, sempre sozinho, sempre calado. Minha mãe tentava compensar. Ela era carinhosa demais, como se quisesse preencher o vazio que ele deixava. Ela perguntava das minhas coisas, me ajudava com a lição, me elogiava, me abraçava. Mas quanto mais ela fazia, mais eu sentia a falta dele. É estranho, mas é verdade. Você pode ter todo o amor do mundo de um lado, mas se o outro lado está vazio, é esse vazio que dói. Quando eu fiz 15 anos, parei de tentar. Parei de mostrar as notas, parei de contar as coisas que aconteciam na escola, parei de esperar que ele aparecesse nas apresentações, nas festas, nos jogos. Eu aceitei que era assim, que eu tinha um pai presente, mas ausente, um pai que existia no mesmo espaço que eu, mas num mundo diferente. Minha mãe percebia. Às vezes eu pegava ela olhando para ele com uma tristeza no rosto que eu não sabia interpretar. Ela nunca reclamava dele na minha frente, nunca falava mal, nunca disse seu pai é frio ou ele não sabe demonstrar. Mas eu via que ela também sofria com aquele silêncio, com aquela distância.
Teve uma noite, eu tinha 16 anos, que eu ouvi eles discutindo no quarto. Não era uma discussão alta, dessas de gritar e bater porta. Era uma discussão baixa, sussurrada, mas dava para sentir a dor nas palavras. Eu estava no meu quarto, tentando dormir, quando escutei a voz da minha mãe. Ele precisa de você. Você não vê? Ele está crescendo e você nem olha para ele. Silêncio. Eu olho. Olhar não é só com os olhos, é com o coração. Você precisa falar com ele, perguntar das coisas dele, mostrar que você se importa. Mas silêncio. Eu me importo. Então mostra, por favor. Eu fiquei deitado, com o coração apertado, esperando ouvir o que viria depois. Mas não veio nada, só o som da cama rangendo e depois o silêncio de novo. Minha mãe tinha desistido e meu pai tinha vencido, pelo cansaço, pelo silêncio. No dia seguinte eu esperei alguma mudança. Esperei que ele viesse falar comigo, que tentasse se aproximar. Mas foi como sempre. Ele saiu cedo, voltou tarde, sentou no sofá e ficou ali. Eu passei direto por ele, fui para o meu quarto e fechei a porta. E foi assim que a gente viveu. Dois estranhos na mesma casa. Quando eu fiz 18 anos e passei no vestibular, minha mãe chorou de alegria. Ela me abraçou, me beijou, disse que estava orgulhosa. Meu pai estava na sala. Eu fui até lá, meio sem jeito, e falei: "Pai, eu passei, vou estudar engenharia." Ele levantou os olhos, assentiu com a cabeça e disse: "Bom." E voltou a olhar para frente. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Porque até naquele momento, um momento grande, importante, ele não conseguiu ser diferente. Ele não conseguiu me abraçar, me dar os parabéns, dizer que estava feliz por mim. Ele só disse: "Bom." Como se eu tivesse avisado que ia comprar pão. Eu saí de casa para estudar em outra cidade. Foi um alívio, de certa forma. Eu não precisava mais conviver com aquele silêncio, com aquela presença que era quase uma ausência. Eu ligava para minha mãe toda semana, conversava com ela, contava das aulas, dos amigos, da república onde eu morava. Ela sempre perguntava: "Você quer falar com seu pai?" E eu sempre dizia: "Não precisa, mãe. Manda um abraço para ele." Meu pai nunca pediu o telefone, nunca ligou, nunca mandou mensagem. Era como se eu tivesse saído de casa e ele nem tivesse notado. Minha mãe dizia que ele perguntava de mim, mas eu não acreditava muito. Ou se perguntava, era só por educação, por obrigação. Eu me formei 4 anos depois. Minha mãe foi para a formatura, toda orgulhosa, com o vestido bonito que ela tinha comprado especialmente para a ocasião. Meu pai não foi. Ele disse que não estava se sentindo bem, que era melhor ficar em casa. Eu não insisti, já estava acostumado. Depois da formatura, eu consegui um emprego bom em São Paulo. Minha mãe ficou triste com a distância, mas feliz pelo meu sucesso. Eu voltava para visitar a cada 2, 3 meses. E sempre era a mesma coisa. Minha mãe me recebia com festa, fazia minha comida preferida, queria saber de tudo. Meu pai ficava no sofá. Eu cumprimentava ele, dava um aperto de mão e ia para o meu quarto. A gente mal conversava. Teve uma vez que eu tentei. Eu estava na sala, tomando café, e ele estava ali, sentado como sempre. Eu resolvi puxar assunto. "E aí, pai, como tá o trabalho?" Ele olhou para mim, deu de ombros e disse: "Normal." Eu tentei de novo. "Ainda tá na mesma fábrica?" "Tô." Mais nada. Eu desisti. Não adiantava. Os anos foram passando e a distância entre a gente só aumentou. Eu construí minha vida longe. Fiz amigos, namorei, trabalhei, cresci. Mas sempre tinha um buraco dentro de mim. Um buraco em forma de pai. Um buraco que eu tentava ignorar, mas que doía de vez em quando, principalmente quando eu via pais e filhos juntos, rindo, conversando, se abraçando. Eu pensava, por que o meu não é assim? O que eu fiz de errado? Eu me casei aos 28 anos. Minha esposa, a Laura, era tudo o que eu precisava. Carinhosa, compreensiva, presente. Ela conheceu meu pai na festa de casamento. Ele estava lá, de terno, quieto num canto, bebendo uma cerveja sozinho. Laura me perguntou, "Seu pai é sempre assim?"
Eu disse sempre. Ela ficou pensativa, mas não insistiu. Quando meu primeiro filho nasceu, minha mãe foi para São Paulo ficar comigo e com a Laura por 2 semanas. Ela ajudou com tudo, cuidou do bebê, cozinhou, limpou, foi um anjo. Meu pai ficou em casa. Eu liguei para ele para avisar que o neto tinha nascido. Ele disse: "Que bom, parabéns", e desligou. Nem perguntou o nome, nem quis ver foto. Foi ali que eu desisti de vez. Eu decidi que não ia mais esperar nada dele, não ia mais me machucar. Ele era assim e pronto. Eu tinha minha família agora. Eu ia ser o pai que ele nunca foi. Eu ia conversar com meu filho, brincar, estar presente, dizer "eu te amo" todo dia. Eu ia quebrar aquele ciclo. E eu quebrei. Meu filho cresceu sabendo que o pai dele estava ali. Eu jogava bola com ele, levava para a escola, ajudava com a lição, ia nas festinhas, nos jogos, nas apresentações. Eu era o oposto do meu pai, e isso me deixava feliz. Mas também me deixava triste, porque quanto mais eu fazia pelo meu filho, mais eu sentia falta de ter tido isso. Minha mãe continuou sendo a ponte entre mim e meu pai. Ela ligava, contava como ele estava, dizia que ele mandava lembranças, mas eu sabia que eram só palavras dela. Ela tentando manter a família unida, mesmo que fosse só na aparência. Quando meu filho fez 5 anos, a gente foi visitar meus pais. Era aniversário da minha mãe e ela tinha pedido para a gente ir. Meu filho estava animado. Queria conhecer melhor o vô e a avó. Quando a gente chegou, minha mãe correu para abraçar a gente. Meu pai estava no quintal, mexendo em alguma coisa. Meu filho correu até ele. Vô, olha o que eu trouxe para você. Era um desenho que ele tinha feito na escola. Um desenho de uma família, com todo mundo junto, segurando as mãos. Meu pai pegou o desenho, olhou e disse: "Ficou bonito." E voltou a mexer nas ferramentas. Meu filho ficou ali esperando mais, esperando um abraço, um elogio maior, uma conversa. Mas não veio. Eu vi a carinha dele, confusa, desapontada. E meu coração partiu, porque eu estava vendo eu mesmo ali, eu criança, esperando o amor de um homem que não sabia dar. Naquela noite, depois que meu filho dormiu, eu falei com a Laura. Eu estava com raiva, raiva do meu pai, raiva de tudo aquilo. Ele não muda, Laura. Ele nunca vai mudar. Ele não sabe amar. Não sabe ser pai. Não sabe ser avô. Ele é só um homem vazio que vive no piloto automático. Laura me abraçou, me deixou falar, me deixou chorar. E depois ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Às vezes as pessoas amam, mas não sabem mostrar. Não porque não querem, mas porque ninguém ensinou elas. Eu fiquei pensando nisso, mas na época não fez muito sentido. Eu achava que era só desculpa. 2 anos depois, minha mãe me ligou de madrugada. Eu estava dormindo, e o celular tocando naquele horário me assustou. Atendi com o coração disparado. "Mãe, o que foi?" A voz dela estava trêmula, chorosa. Seu pai teve um infarto. Ele está no hospital. Vem rápido." Eu levantei num pulo, acordei a Laura, peguei as chaves do carro e dirigi 3 horas até a cidade dos meus pais. O sol ainda nem tinha nascido. Eu dirigi no automático com a mente vazia, sem saber o que sentir. Medo, tristeza, raiva, tudo misturado. Quando cheguei no hospital, minha mãe estava sentada na sala de espera, com os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Eu abracei ela, e ela desabou no meu colo. "Ele está na UTI. Os médicos disseram que foi grave. Ele quase não resistiu." Fiquei ali com ela, esperando notícias. As horas passaram devagar. Eu olhava para os corredores, para os médicos entrando e saindo, e pensava em tudo. Pensava em como eu tinha passado a vida inteira com raiva dele, com mágoa. E agora, com a possibilidade de perdê-lo, eu não sabia se sentia alívio ou desespero. Umas 6 horas depois, um médico veio falar com a gente. Ele disse que meu pai estava estável, mas que tinha sido por pouco, que ele ia precisar de acompanhamento, de mudanças no estilo de vida, de cuidado.
Minha mãe agradeceu, chorando, e perguntou quando podia ver ele. O médico disse que em algumas horas. Quando finalmente me deixaram entrar, eu fui sozinho. Minha mãe tinha ido no banheiro. Eu empurrei a porta devagar e entrei no quarto. Meu pai estava deitado na cama com tubos e aparelhos ao redor, pálido, magro, frágil. Eu nunca tinha visto ele assim. Sempre o vi como um homem forte, duro, impenetrável. Mas ali, naquela cama, ele era só um velho doente. Um velho que quase tinha morrido. Eu puxei uma cadeira e sentei do lado dele. Ele estava acordado, olhando para o teto. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali, em silêncio, igual ele sempre ficou comigo. Até que ele virou a cabeça e me olhou. E pela primeira vez na vida, eu vi lágrimas nos olhos dele. Desculpa, ele sussurrou, a voz fraca, rouca. Eu fiquei paralisado. Desculpa pelo quê, pai? Por tudo. Por não ter sido o pai que você precisava. Eu senti um nó na garganta. Não esperava isso. Não esperava ele reconhecer. Não esperava ele falar. Pai, eu nunca soube como. Meu pai nunca falou comigo. Nunca me abraçou. Nunca disse que me amava. E eu cresci achando que era assim que tinha que ser. Que homem não demonstrava. Que homem era forte e calado. E eu só repeti. Eu só fiz o que aprendi. Ele fechou os olhos e as lágrimas escorreram. Eu estava sem palavras. Mas eu sempre amei você. Desde o dia que você nasceu. Eu só não sabia mostrar. Eu não sabia falar. Eu não sabia ser diferente. Eu segurei a mão dele. Era a primeira vez que eu fazia isso em anos. Ela estava fria, trêmula. Pai, eu sei. Eu entendo agora. Não. Você não entende. Você merecia mais. Você merecia um pai que te abraçasse, que te elogiasse, que dissesse todo dia o quanto você é importante. E eu não fui esse pai. E eu vou morrer sabendo que falhei. Você não vai morrer, pai. E você não falhou, você fez o que sabia, você trabalhou, você sustentou a gente, você sempre esteve lá. Mas eu não estava de verdade. Eu estava lá, mais longe, e isso dói mais do que você imagina. Nós ficamos ali, em silêncio, segurando as mãos um do outro. E pela primeira vez na vida, eu senti meu pai. De verdade. Senti a dor dele, o arrependimento, o amor escondido embaixo de anos de silêncio. Meu pai ficou internado por 2 semanas. Eu fiquei na cidade com minha mãe, ajudando, visitando ele todo dia. E a cada dia ele falava um pouco mais. Contava coisas que nunca tinha contado. Sobre a infância dele, sobre o pai dele, sobre como ele sofreu. Sobre como ele não queria que eu sofresse, mas acabou me fazendo sofrer do mesmo jeito. Quando ele teve alta, eu o levei para casa. Ele estava fraco, mas vivo, e diferente, mais leve, como se falar tivesse tirado um peso das costas dele. Meu pai melhorou aos poucos. Ele começou a fazer fisioterapia, mudou a alimentação, parou de trabalhar tanto, e pela primeira vez ele começou a falar comigo. De verdade, ele ligava, perguntava do neto, mandava mensagem, até fazia piada. Era estranho, mas era bom. Um dia, uns 3 meses depois do infarto, eu fui visitar eles de novo. Meu pai estava no quintal, regando as plantas. Eu sentei com ele e a gente conversou. Sobre tudo, sobre nada. Foi leve, foi bom. Naquela tarde, minha mãe pediu para eu pegar umas coisas no quarto deles. Umas roupas que ela queria lavar. Eu entrei no quarto, peguei as roupas e, sem querer, esbarrei numa gaveta da cômoda. Ela abriu. E lá dentro eu vi uma caixa de sapato velha. Eu não ia mexer, não era da minha conta. Mas alguma coisa me fez abrir, curiosidade, intuição, sei lá. Dentro da caixa tinha papéis, cartas, fotos, recortes de jornal. Eu comecei a olhar sem entender, até que eu vi. Eram coisas minhas, todas as provas que eu tinha feito na escola, todos os desenhos que eu tinha dado para ele e ele tinha guardado, todas as medalhas que eu tinha ganho e achei que ele não ligava. Elas estavam ali, todas, embrulhadas com cuidado, com bilhetinhos escritos à mão. Primeiro gol do meu filho, julho de 1998. Prova de matemática, tirou 10,
2001. Desenho do Dia dos Pais, 1995. Eu sentei na cama com as mãos tremendo, lendo aquilo tudo. Tinha cartas que ele nunca me deu. Cartas escritas para mim, mas que ele nunca teve coragem de entregar. Cartas dizendo que ele estava orgulhoso, que me amava, que não sabia como dizer, mas que sentia. Tinha fotos minhas em todos os momentos importantes. Formatura do ensino médio, formatura da faculdade, casamento, nascimento do meu filho. Ele tinha estado em todos, ou pelo menos tinha guardado cada momento, mesmo de longe, mesmo em silêncio. Eu chorei como nunca tinha chorado na vida, porque eu passei anos achando que ele não ligava, que ele não me amava. E o tempo todo ele estava ali, guardando cada pedaço de mim, guardando com cuidado, com amor, um amor silencioso, um amor que ele não sabia falar, mas que existia, profundo, real. Minha mãe entrou no quarto e me viu ali, chorando com a caixa no colo. Ela se aproximou, se sentou do meu lado e disse baixinho: "Ele sempre guardou tudo, desde que você era pequeno. Ele olhava essas coisas toda semana, principalmente depois que você saiu de casa. Ele ficava aqui, sozinho, olhando, lembrando, sorrindo, chorando. Mãe, por que ele nunca me mostrou isso? Porque ele tinha vergonha, vergonha de não ter sido diferente antes. Vergonha de admitir que errou. Ele achava que você ia achar ridículo ou tarde demais. Nunca seria tarde demais. Eu disse isso para ele várias vezes, mas ele não acreditava, até o infarto, até ele achar que ia morrer. Foi ali que ele decidiu tentar. Eu abracei minha mãe chorando. E depois eu desci, fui até o quintal e abracei meu pai. Abracei forte e disse: "Eu te amo, pai. E eu sei que você sempre me amou também." Ele me abraçou de volta e chorou. Depois daquele dia, tudo mudou. Meu pai se abriu de um jeito que eu nunca imaginei. Ele começou a falar sobre a vida dele, sobre os medos, sobre os erros. Ele pediu desculpa várias vezes. E eu perdoei. Não porque ele pediu, mas porque eu entendi. Ele começou a vir para São Paulo me visitar. Ele brincava com meu filho, contava histórias, ria. Meu filho amava. Dizia: "Vô mudou, né, pai?" E eu dizia: "Não, filho. Ele sempre foi assim, só estava escondido." Meu pai viveu mais 5 anos depois do infarto. 5 anos de conversas, de abraços, de "eu te amo", ditos em voz alta. 5 anos de cura, para ele e para mim. Quando ele morreu, eu estava do lado dele, segurando a mão dele. Ele olhou para mim, sorriu e disse: "Obrigado por não desistir de mim." Eu disse: "Obrigado por ter guardado tudo, pai. Obrigado por ter me amado do jeito que você sabia." Ele fechou os olhos e foi em paz. No velório, eu coloquei dentro do caixão a caixa de sapato, com tudo que ele tinha guardado. Todas as provas, medalhas, cartas, fotos, porque aquilo era dele, era o amor dele, e eu queria que ele levasse. Hoje, quando eu olho para o meu filho, eu vejo meu pai. Eu vejo o ciclo quebrado, mas eu também vejo o amor que sempre esteve lá, silencioso, escondido, mas real. Meu pai nunca foi de muitas palavras, mas ele me amou, do jeito dele. E isso, no fim, foi tudo.